Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós nesta segunda-feira iniciamos a leitura cotidiana do Evangelho de Mateus. A partir de hoje e as próximas semanas estaremos diariamente, de segunda a sábado, ouvindo continuamente o Evangelho de Mateus. Este Evangelho escrito num tempo que era necessário fazer compreender aqueles cristãos que vieram do judaísmo a vivência nova da lei de Cristo, da lei do Senhor. Aqui nós estamos num contexto em que, depois da destruição de Jerusalém, sobraram apenas dos grupos judaicos aqueles que eram fariseus, e dentre eles muitos cristãos. Era necessário se fazer compreender como se dava a lei de Cristo, que era maior do que o judaísmo. Então nós temos aqui Mateus que faz uma releitura da lei. Tanto que o livro de Mateus ele é dividido em 5 livros. Porque nos recorda os 5 livros da lei. O Pentateuco. Porque aqui Mateus vai querer colocar Jesus como um novo Moisés, que dará ao povo uma nova lei, que mostrará ao povo um novo modo de viver Deus. Mostrando Jesus que coloca um novo modo de viver a constituição do povo de Deus. Isso iniciamos pelo Sermão da Montanha, no qual Jesus sobe ao monte. Jesus, para Mateus, é o novo Moisés. Moisés subiu ao monte para tomar de Deus as tábuas da lei e apresentar a lei ao povo. Jesus sobe também ao monte, mas ele é Deus, não precisa tomar a lei da mão de Deus. Ele a pronuncia por si mesmo, constituindo assim o novo mandamento, o novo estatuto do povo de Deus, novo povo também constituído nele. Jesus sobe no monte, lugar de encontro com Deus, e senta-se para ensinar. Havia uma grande multidão, mas diz o Evangelho, os discípulos se aproximaram. Jesus fala para todo o mundo, como falava para as multidões, mas é apenas os discípulos quem se aproximam. Ou seja, aqueles que querem seguir Jesus, aqueles que o querem ouvir, se aproximam dele. Mas Jesus fala para todos. Os discípulos aproximam-se de Jesus. E aqui Jesus vai dar 9 bem-aventuranças, que se nós formos ver nos próximos dias, ouvindo todo o Sermão da Montanha, nós vamos perceber que
de modo muito singelo, Jesus vai explicar aventurança por bem-aventurança. Nós temos aqui 9. É interessante lembrarmos o número 9, porque já disse isso em outras ocasiões, quando a Sagrada Escritura enumera qualquer coisa em número ímpar, quer dizer que a mais importante está no centro. De 9 bem-aventuranças, a mais importante é a quinta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. De todas as bem-aventuranças, bem podemos vivê-la, se tivermos como centro a misericórdia pela qual devemos viver para com os irmãos. O amor, o perdão, a compaixão para com os outros, faz com que nós possamos viver cada uma das bem-aventuranças. A misericórdia é a centralidade da nova lei. A misericórdia, o amor, a compaixão é o centro da mensagem do Evangelho de Jesus. Mas também para vivermos com misericórdia, para misericordiarmos, usando um termo do Papa Francisco, misericordiar, é necessário sermos aquilo que a primeira bem-aventurança nos coloca: pobres em espírito. O que é pobre em espírito? Se nós tomarmos o termo pobre, voltando ao grego, vai mostrar uma pessoa miserável, que se rasteja. É o que nós poderíamos traduzir esta palavra. Um pobre rastejante, que está aos pés, que não tem nada, um miserável, pobre. Mas aqui o Evangelho não está falando apenas do pobre materialmente. Lembremos que ele fala pobre, mas pobre em espírito. Quem é o pobre em espírito? Aquele que não se apega àquilo que é, àquilo que tem, às suas falsas seguranças, mas aquele que se despeja diante de Deus, que rasteja, que sabe que é miserável e que diante de Deus se coloca toda a sua confiança. A sua confiança não está em si mesmo, não está nas suas seguranças, nos seus títulos, naquilo que tem, naquilo que possui, naquilo que pode realizar, na influência que tem diante do mundo. Tudo isso é ilusão. Ele se coloca miserável, pobre, na presença de Deus. Sabe que de Deus depende. Sabe que tudo que é e que onde pode chegar depende de Deus. E é em Deus que ele coloca a sua confiança, é em Deus que ele se coloca, que ele confia, que ele pede, que ele suplica e que ele espera. Tudo vem de Deus. Este é o pobre em espírito. Temos sido pobres em espírito? Ou temos nos colocado muito orgulhosos diante de Deus? Temos nos colocado na confiança do Senhor, Ele é quem há de conduzir a nossa vida? Ou temos nos encontrado muito cheios de nós mesmos, nas certezas dos poderes que o mundo muitas vezes tenta nos investir e que nada mais é do que ilusão e falsidade? Pobreza em Deus, misericórdia. Supliquemos ao Senhor esta graça. Despojados de nós mesmos, despojados de tudo, possamos nos colocar nos braços do Pai. E imitando este Deus bondoso, que nada nos deixa faltar, pois Ele é nosso Pai, sejamos misericordiosos, como Ele mesmo o é. Que o Senhor nos conceda essa graça, assim seja.